Missão. É interessante que dos tempos antigos da Bíblia, para iluminar o ambiente, nós tínhamos uma lâmpada que era preenchida aqui com azeite para iluminar o ambiente. E essa iluminação nos traz aquela figura que envolve tanto a nação de Israel como o próprio Messias, Senhor Jesus, que tinha o objetivo de ser luz para as nações, aquela ideia de que o povo que estava vivendo em trevas agora foi abençoado pela luz de Deus. Jesus mesmo disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, é muito importante que o povo de Deus, a igreja de Jesus, entenda essa dimensão para fora da igreja. Nós precisamos entender que a missão não é um departamento da igreja, não é uma das funções, uma das atividades ou para onde a gente manda alguns recursos, é o coração da igreja. Nós somos, na verdade, enviados de Jesus para anunciar as boas notícias da salvação e do reino de Deus. Por isso, a comunidade de cristão que não está em missão perdeu a direção, porque esse é o foco daquilo que encontramos na Bíblia. Você observe, por exemplo, não só o que Jesus nos deixou na grande comissão, como também a própria igreja de Atos, como ela é encaminhada. E é tão interessante observar que lá você vê a importância da estratégia no reino de Deus, como o apóstolo Paulo, a igreja primitiva, trabalha de maneira estratégica e muito bem pensada. E ao mesmo tempo em que nós temos uma estratégia, nós temos a direção do Espírito Santo, porque o Espírito encaminha a igreja na direção da missão, porque afinal de contas, missão, estratégia e o Espírito estão nessa união para atingir aquilo que vem de Deus, a sua orientação. Por isso eu convido você a pensar seriamente, a entender que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu quero antecipadamente celebrar o dia, diante do trono, quando a gente vai ver povo de toda tribo, língua, raça e nação diante do Cordeiro, celebrando a chegada definitiva do reino de Deus. Por isso, povo de Deus, povo que está com Cristo no coração, todo mundo é chamado para ser luz para cada nação no cumprimento da missão. Bom dia, pessoal, seja bem-vindo à nossa celebração da IBNU. Você é nosso convidado especial. Compartilhe esse link com sua família, com seus amigos e que você possa aproveitar essa celebração muito especial.
Olá, esse é o nosso momento de gratidão. Eu sou o Luiz, essa é minha esposa Tatiana. Gostaria que nós refletíssemos um pouco a respeito do tema. Às vezes, nós somos muito queixosos em coisas tão pequenas, como por exemplo, quantas vezes nós não nos pegamos reclamando, por exemplo, da louça que a gente tem que lavar, quando na verdade, se nós temos louça, ou roupa, ou alguma coisa em casa para fazer, é primeiro porque nós temos comida para comer, roupa para vestir, ou a casa para cuidar. Ou seja, nós temos aquilo. E às vezes essas coisas do dia a dia passam de uma forma muito banal na nossa vida. Esses dias eu estive refletindo sobre a quantidade de doenças que nós temos hoje no mundo. E muitas vezes nós temos mais facilidade em potencializar aquilo que está faltando do que ter um coração feliz por aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, a reflexão de hoje, que eu quero deixar para vocês, é a seguinte. Uma pessoa visionária não é somente aquela que consegue enxergar as coisas lá na frente. É aquela que também dá valor para aquilo que tem. É uma pessoa que consegue ter um coração e olhar para aquilo e perceber o quão rico e o quão importante é aquilo que ela possui. Guarde isso com você. Deus abençoe. Uma semana maravilhosa. Não é minha vontade, mas é tua. Não são meus os caminhos, mas são teus. Que eu comece uma nova caminhada, pensando segundo a vontade de Deus. Pensando segundo a vontade de Deus. Não é minha verdade, mas a tua verdade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu reflita e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. Que só vivo segundo a vontade de Deus. Seja tua palavra como a estrela que brilhou lá na pátria dos judeus, e que eu fale de Cristo a todo mundo, agindo segundo a vontade de Deus, agindo segundo a vontade de Deus. Não a minha verdade, mas a tua verdade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu reflita e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. Que só vivo segundo a vontade de Deus. Uma bênção permanente para mim, para os outros, para os meus. Vejam todos assim que sou um crente, vivendo segundo a vontade de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus. Não a minha verdade, mas a tua verdade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu reflita e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. Que só vivo segundo a vontade de Deus. Vivendo
Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é bom nós estarmos aqui hoje celebrando na presença do nosso Deus. Quero te convidar a participar agora desse momento de intercessão, de oração. Vamos juntos nos colocarmos em oração na presença do nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento tão maravilhoso, Senhor, que podemos compartilhar com os irmãos, que podemos louvar o Teu nome, aprender da Tua palavra. Senhor, nós pedimos pela vida daquelas pessoas, Pai, que por algum motivo estão passando alguma necessidade. Pedimos, Pai, pelas vidas das pessoas que estão com alguma enfermidade, que estão passando por luto, por aquelas pessoas que estão em dificuldade financeira. Senhor, põe a Tua mão sobre cada necessidade, Pai. Pedimos que o Senhor venha a suprir, a curar, enfim, Senhor, a tocar cada vida com o Teu amor. Pedimos também pela vida das pessoas que hoje se colocam em lugares perigosos, Pai, por amor à Tua palavra, por amor ao Teu nome, por aquelas pessoas que estão em lugares distantes, levando a Tua mensagem, Senhor. Pai, pedimos a Tua proteção sobre essas vidas, Pai. Pedimos por aqueles irmãos que hoje estão em países onde há perseguição por causa do Teu nome. E, Pai, pedimos pela Tua igreja, para que o Senhor estenda a Tua mão e use a Tua igreja, Pai, para anunciar as grandezas do Teu reino. Como é maravilhoso, Pai, sermos Teus filhos, como é maravilhoso termos sido atingidos pela Tua salvação, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Candeia, candeia, candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. É um vaso pequenino com azeite de oliva, tem um bico de chaleira, de onde sai um cordãozinho. Pondo fogo no cordão, o azeite vai queimar, e enquanto o azeite houver, tudo vai se iluminar. Foi Jesus que ensinou o que é ser candeia. Foi Jesus que ensinou o que é ser candeia. Foi Jesus que ensinou o que é ser candeia. Você é sal da terra, você é luz do mundo, é candeia, e candeia tem que iluminar, tem que brilhar, tem que mostrar nas obras que faz, para que os homens exaltem a Deus que tudo faz. Jesus disse que o olho é a luz do nosso corpo. Se o olho é mau, o corpo é mau. Se o olho é bom, o corpo é bom. Preste atenção, que mostra em você no seu coração, porque aquele que é bom no interior irá brilhar. Não adianta ler a Bíblia e não ser candeia. Não adianta dar oferta e não ser candeia. Não adianta ir à igreja e não ser candeia. Já contei para você
Já contei para vocês o que é ser candeia. Não adianta ler a Bíblia e não ser candeia. Não adianta ter fé e não ser candeia. Não adianta ir à igreja e não ser candeia. Candeia, Agora nós vamos prosseguir na nossa celebração, neste momento de atenção dado à palavra de Deus, aprender um pouco mais, de modo que isso ajude, abençoe a nossa vida. E hoje nós vamos refletir sobre um tema que parece ser muito fácil, mas muita gente, na verdade, anda confusa ao pensar sobre esse assunto. Igreja, para que a gente quer saber? É interessante que, se nós olharmos para as estatísticas mundiais, nós vamos descobrir aí que mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas no mundo se consideram, de alguma maneira, cristãos. Apesar de que grande parte dessa população dos diversos ramos da cristandade são, na verdade, cristãos por cultura ou cristãos nominais. Um número menor de pessoas, digamos assim, é cristão por convicção. E até mesmo podemos dizer que uma minoria, de fato, presta atenção, por exemplo, ao estudo da Bíblia, que é a grande referência de toda a cristandade. Bom, se não está fácil entender muita coisa a respeito da própria cristandade, né? A pergunta é: o que é uma igreja? Para que as pessoas pertencem ou por que elas vão ou fazem parte de uma igreja? Para muitas pessoas, a igreja é um edifício, é um lugar arquitetônico, uma lembrança da história. Então, em vários lugares do mundo, a gente vê aquelas grandes catedrais, grandes construções. Igreja, às vezes, é digamos assim, um símbolo cultural marcado, né, na história de diversas nações no mundo. Para outras pessoas, a igreja é, digamos assim, uma espécie de lugar mágico diferente. Então, a pessoa imagina assim que o mundo lá fora está marcado por uma realidade secular ou até mesmo negativa, e de repente na igreja você entra num espaço sagrado, tem uma energia positiva que vai ajudar a resolver uma série de situações na vida. Outras pessoas veem a igreja especialmente como um ambiente para a gente estar com pessoas com as quais a gente se relaciona. A igreja tem principalmente um propósito, digamos assim, social. E para muitos grupos no mundo, a igreja, digamos, é um ambiente de obrigações religiosas e rituais que, se a gente não fizer, vai dar ruim na vida. Afinal de contas, como é que a gente entende isso? Igreja, para que a gente quer saber? Então vamos dar uma olhada na raiz de tudo. Vamos ver o que o próprio Senhor Jesus Cristo, que disse, né, que haveria de fundar a sua igreja. Qual é o ensinamento que nós vamos encontrar no Novo Testamento a respeito do assunto? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É importante observar que no ensinamento de Jesus, quando vai se formar essa ideia de igreja, na verdade nós estamos falando de uma reunião de pessoas. E essa reunião de pessoas, Jesus vai deixar bem claro, esses que são os seus discípulos, os seus seguidores, devem entender aqui com clareza que esse grupo de discípulos vai ser chamado para uma missão de ser sal da terra, no sentido daquele que impede o apodrecimento, a destruição da sociedade pelas suas qualidades e também pelo seu sabor diferenciado que atrai as pessoas para o reino de Deus, e a luz do mundo que chega com uma grande influência positiva da parte de Deus, vamos assim dizer, afastando todo tipo de trevas que prejudicam a vida humana. E é interessante que esse ambiente de ser chamado para fora, né? Essa ideia tão clara que a gente observa de que essa luz ela deve estar marcada por essas obras, né, que fazem as pessoas glorificar ao Pai que está no céu. Ela é muito especial e aí a gente começa a ver o que está por trás dessa ideia de igreja. Igreja não é simplesmente uma instituição, igreja não é simplesmente um edifício sagrado, igreja não é um espaço mágico, igreja não é uma manutenção de uma mera tradição. Igreja é essa comunidade do povo de Deus que o Novo Testamento vai deixar claro, que tem o seu aspecto de todos aqueles que fazem parte dessa igreja universal na história, como também a igreja local, onde um grupo de seguidores de Jesus está em sintonia com ser sal da terra e luz do mundo. Porque a necessidade do mundo é muito grave. Estou aqui com uma camisa oficial da Ucrânia, da cultura, uma camisa tradicional que lembra, por exemplo, do sofrimento desse povo hoje, necessitado de oração, de apoio humanitário, de ajuda no momento de conflito, onde muitos milhões de pessoas se tornaram refugiados e muitos já morreram no momento difícil que pede a nossa compreensão, apoio e ajuda. E pensando sobre essa situação, vamos olhar agora no eixo da história, né? Igreja, para que a gente quer saber o que mais o Novo Testamento vai nos falar a respeito desse assunto. É interessante ver Efésios capítulo 3, Paulo vai dar uma luz maior sobre isso e ele vai dizer: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi. Em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Que coisa interessante. A igreja aqui, tão bem apresentada em Efésios, ela é um mistério. Que tipo de mistério é esse? Esse mistério é o seguinte, que quando você lê tudo que existe no Antigo Testamento antes de Jesus, não fala com bastante nitidez e clareza sobre a igreja. Então, o que Paulo diz? Agora que o reino de Deus chegou e que a mensagem do Messias Jesus está sendo espalhada, veja, surge uma comunidade agregadora que vai envolver o povo que conheceu a Deus primeiro
e que tinha uma missão especial de fazer esse Deus conhecido entre todos os povos, que é exatamente a história de Israel, do povo judeu, e que agora judeus e não judeus, judeus e gentios, estão juntos nessa comunidade da fé que aparece aí no primeiro século, está crescendo e da qual Efésios capítulo 3 nos fala. Então, esse mistério, que é o mistério no Antigo Testamento, Deus não é um Deus só dos judeus, ou só dos gregos, ou só dos romanos, ou só dos brasileiros, não, ele é o Deus de todos. Judeus e gentios são coerdeiros na Igreja de Cristo, eles fazem parte dessa comunidade do povo de Deus. Então veja que a igreja não só são, a gente descobre que são pessoas ligadas a essa missão de ser sal e luz, e que essa igreja não tem uma bandeira particular, ela está ligada a todos os povos, envolvendo os primeiros, de onde surge a revelação, os judeus e todos os povos da terra. Quando a gente descobre isso, a gente vai ver que se a gente é admirador e seguidor de Jesus e de fato está ligado ao que a palavra divina fez na nossa vida, a gente certamente quer fazer parte desse time, a gente quer fazer parte dessa comunidade, muito mais do que seguir tradição, muito mais do que simplesmente pertencer a uma cultura, muito mais do que estar num espaço mágico para ganhar alguma coisa, é uma pegada diferente. Por isso a gente vai dizer que uma igreja, para ser igreja, para que igreja? Igreja para quê? Ela precisa ser uma igreja bíblica e que seja relevante, já que ela está em missão, e a gente precisa, então, prestar atenção à sua doutrina, à sua vida e à sua missão. Veja como isso é muito nítido quando a gente estuda os primeiros escritos dos apóstolos de Jesus. O que a gente vai encontrar? A igreja ligada com a missão. Olha só, em 1 Tessalonicenses 1,6, Paulo diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Imagina só a igreja sofrendo, mas a palavra está chegando, a instrumentalidade de Paulo, os tessalonicenses foram abençoados. Um pouquinho mais adiante, quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Veja a missão, veja a necessidade, veja a luta, inclusive espiritual. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Então, olha só que coisa interessante. Apesar das lutas físicas, né, impostas pelo Império Romano, apesar das lutas espirituais, a igreja, essa comunidade que não tinha templo, essa comunidade que não tinha força política, essa comunidade que não tinha nem recurso, ela caminhava espontaneamente sob a orientação da palavra divina e pelo poder do Espírito Santo. E é tão impressionante a gente ver isso, que a gente vai ver que essa missão vai chegar aos lugares mais inimagináveis, como, por exemplo, na capital da cultura mais extraordinária do mundo antigo, que é Atenas, quando Paulo vai visitar o famoso Areópago. E o que acontece lá? Atos 17 conta pra gente. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você nos está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido, ora o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. É impressionante a sensibilidade de Paulo. A prioridade da missão vai mostrar que essa comunidade do povo de Deus, do sal e da luz,
que vai fazer diferença, que existe para servir e transmitir a mensagem de Deus, ela não só é de judeus e gentios, mas ela vai no ambiente mais diferente possível, na alta mentalidade de reflexão do mundo grego, e vai anunciar de maneira sensível e contextual o evangelho lá na famosa Atenas dos intelectuais da Grécia Antiga. Que coisa impressionante, que força, que impacto dessa comunidade missionária. Agora, a gente está falando, tá bonito, né? Oh, que legal, igreja para quê? Para a gente a Deus obedecer, para a gente poder crescer, para a gente poder a festa fazer acontecer. Pois é, mas às vezes a coisa complica. Tantas vezes uma coisa sai do seu plano original, tantas vezes uma organização, vamos dizer, adquire doenças que prejudicam a sua caminhada, e a pergunta é: como é que a gente faz quando a igreja se afasta da fé bíblica, perde o caminho? E aqui você vai ver uma lista de coisas que mostram que alguma situação aqui não está legal. Algumas igrejas se atrapalham quando elas desequilibram esse caminho colocado pelo Novo Testamento. O que pode acontecer? Elas podem sofrer de legalismo, excesso de preocupação com coisas menores de maneira indevida. Ela pode sofrer como sofreu de gnosticismo, que é um abandono das coisas concretas em busca de uma espécie de iluminação diferenciada que cria, inclusive, um mundo de diferentes, né, que acabam discriminando uns aos outros. Ela pode sofrer de mundanismo, que é uma maneira inadequada de interpretar a liberdade em Cristo, quando a pessoa não tem mais referência, não tem mais diretriz para a vida e vai fazendo tudo que dá na cabeça e depois percebe que esse negócio não vai dar certo. Ela pode sofrer de ritualismo, no sentido em que a gente deixa de ter vida, deixa de ter, né, a real relação com Deus e com o próximo e troca isso, né, por uma série de rituais que a gente repete e acaba se tornando uma coisa sem significado. É como uma reza que a pessoa repete e não está nem entendendo o que está dizendo. Ela pode se perder por um liberalismo, no sentido não só de práticas, mas de ideias, quando a pessoa não entende a Bíblia e ele entra por um caminho filosófico, outro, e ele bagunça tudo, porque ele tem um outro óculos para enxergar o texto. Ela pode se perder por um misticismo, onde a pessoa passa a ver a vida cristã de maneira mágica e que perde o bom senso, perde a capacidade de enxergar as coisas de maneira, vamos dizer, equilibrada, a partir de princípios ligados à vida, vira uma mistificação das coisas. Ela pode se perder pelo anomismo, quando não existe mais diretriz nem regra nenhuma, a pessoa faz tudo, anomismo quer dizer sem lei, anomos. Ela pode sofrer de escatologismo, a pessoa diz: não, olha, Jesus vai voltar, o fim do mundo está aí, então não vou mais nem comprar comida, eu vou parar de trabalhar, eu vou largar tudo. Isso aconteceu em Tessalônica, não pode. Ela pode sofrer de divisionismo, ou seja, a gente quer ser tão certo, a nossa forma de cultuar é a melhor, a maneira de se vestir nossa é a certa, então quem não colocar a roupa da cor que a gente decidiu não é mais cristão, a gente cancela, afasta. Não é por aí. Ela pode sofrer de práticas de discriminação. Já imaginou uma coisa dessa? A gente que é irmão em Cristo e diz: não, aqui nessa igreja a gente não quer pessoas assim. Não, aqui não entra pessoa dessa raça. Não, aqui não entra pessoa desse povo. Aqui não entra pessoa dessa classe social. Como assim? Não faz sentido. Existe isso no nosso mundo sofrido. E até mesmo determinadas comunidades que, no afã de fazer alguma coisa, praticam inclusive encontros e cultos irracionais. Havia uma comunidade, por exemplo, uns anos atrás, que eles enchiam, né, o seu ambiente de adoração de cobras, e as cobras passavam pelas pessoas e mordiam todo mundo, dizendo que aquele que é cristão pega na serpente e não vai ter problema nenhum.
Imagine só que coisa estranha e diferente quando a gente entende o que tem a ver com a missão. Por que é tão importante a gente saber disso? Porque se a gente não estudar, não aprender, não ler a Bíblia com cuidado e atenção, com o coração aberto, com humildade, a gente pode ser levado a uma compreensão inadequada da realidade. A gente pode se perder. Eu já vi até gente uma vez dizendo que para resolver o problema da vida, a gente precisa usar a pimenta ungida. E se você botar a pimenta ungida no seu prato, aí a sua vida vai estar resolvida. Imagine só se Jesus e os apóstolos estivessem pensando a respeito desse assunto. Não é o caso. Então, o que a gente tem como desafio de ser igreja? Onde é que estão os problemas? Nós temos a base desses ensinamentos incorretos é a visão dualista. Por exemplo, quando as pessoas têm o desprezo do mundo, ou seja, da realidade, da vida prática. Eles são cristãos afastados da realidade que quem olha fala, nossa, esse pessoal é meio esquisito. E é mesmo. O individualismo, quando a pessoa só quer pensar na sua espiritualidade, só quer pensar no seu bem-estar, na sua oração, no seu devocional, mas ele tem um desprezo da sua relação social, do bem-estar social que ele pode produzir. Ele não é sal e luz, ele é vamos dizer, o potinho de tempero fechado. Não sai nada, né? Ele é a lâmpada, assim, a lanterna de cabeça para baixo, né? Onde a luz não sai. Nós temos um problema quando a religião vira negócio, vira comércio. Jesus deixou claro isso. Os apóstolos, o Novo Testamento fala que um dia vão fazer comércio de vocês. É a religião de mercado, quando as pessoas estão mais ligadas a mamon do que ao ensino de Jesus. A atitude mística e racional, que é um desprezo do entendimento, da razão, da teologia. Não existe espiritualidade saudável que não conversa com o bom senso. E muita gente sincera, às vezes até quer servir a Deus, mas a conexão não está bem feita. O desprezo da unidade do povo de Deus, que dá origem a essa atitude excessivamente denominacionalista, onde cada grupo diz, olha, o meu grupo é o melhor, nós é que somos os mais corretos, a gente é que faz as coisas direito, a gente, né? Isso não leva ao caminho neotestamentário. O desprezo da arte, da criação, onde tudo é feito de maneira muito formal e tradicionalista. A pessoa repete um negócio durante séculos sem nem imaginar que é tão bom cantar ao Senhor um cântico novo. O desprezo da moral, quando existe uma crise ética. Olha, o importante é você ter Jesus no coração, é importante você ter uma alegria muito grande. Quando você chega no momento lá, você canta, levanta os braços. Agora, se você faz negócio errado, se você engana os outros, se você tem uma vida promíscua, se você comete uma série de desonestidades, né? Quanta gente religiosa tem a vida muito complicada e questionável. E a alienação, quando a pessoa vive uma religiosidade que parece que ela não enxerga mais a realidade, ela vive uma espécie de ruptura com o mundo, achando que isso... Olha como é diferente ser sal e luz, em vez de simplesmente a gente, né, nem querer saber de nada só para não pensar sobre a realidade. E muitas vezes, como nós temos vários grupos cristãos no mundo todo, existe às vezes um desprezo da cultura. É comum, por exemplo, na realidade brasileira, o sujeito achar que ele vai ser um bom cristão se ele for mais parecido talvez com um alemão, ou com um suíço, ou com um inglês, ou com um americano, ou com qualquer outra referência, porque isso parece mais exato e mais sério. Na verdade, todos os povos têm pontos positivos e negativos, e a gente, em cada lugar do mundo, precisa transmitir a vida e os ensinos de Jesus no contexto cultural que faça sentido. Jesus fala todas as línguas de todos os povos e todas as suas culturas têm pertinência de mostrar a fé nesse contexto, o que é extremamente
muito importante e a gente não pode se esquecer disso. Nessa proposta de ser uma boa igreja, igreja para quê? Saber qual é o caminho que a gente deve seguir, é necessário, digamos assim, retomar o caminho. O que é importante, o que deve ser destacado aí? Vamos lá. ênfase no estudo da Bíblia, um estudo sério da Bíblia. Porque se nós não pesquisarmos, não olharmos direitinho a nossa base, a gente vai seguir uma outra coisa que certamente vai ser outra realidade que não tem a ver com os ensinos dos profetas de Jesus e dos apóstolos. A gente precisa desenvolver uma espiritualidade que seja completa. Na verdade, não é uma coisa contra a outra. Não é porque alguém ora, tem uma devoção e canta que essa pessoa não está preocupada com ética ou não está preocupado com o sofrimento das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, a espiritualidade tem que ter um elemento devocional, ético e social. Tudo isso faz parte, não é uma coisa em oposição à outra. É necessário fazer teologia, estudar, mas não simplesmente repetindo elementos da história ou da nossa tradição, mas a partir da própria Bíblia. Por isso que é tão importante um estudo bíblico diretamente da fonte. É necessário ser uma igreja sensível à cultura. A gente precisa falar as coisas que dizem respeito às perguntas e necessidades que aqueles que estão à nossa volta estão fazendo. É necessário ter uma vida de espiritualidade. Aí é aconselhável a pessoa valorizar a oração como Jesus ensinou. Em alguns casos, a prática do jejum também é valiosa. Retiros, encontros da comunidade, leitura para ver crescimento pessoal, tudo isso é muito valioso. E a gente precisa, digamos assim, desviar-se dos caminhos indevidos. Rejeitar essa mistificação que às vezes é quase animista. A pessoa acha que tem um objeto mágico que vai dar um jeito na vida dela. É tão diferente do ensino do Novo Testamento, né? Fugir de brigas desnecessárias. Já reparou como tem tantos ambientes religiosos onde as pessoas estão discutindo de uma maneira muito dura e insensível por causa de coisas muito pequenas? São conflitos e polarizações inúteis. Não vale a pena, né? O próprio apóstolo Paulo diz que tinha um pessoal brigando por causa de genealogia. Ele diz, olha, não entre nesse negócio, né? Focar na missão da igreja e no reino de Deus. Porque se a gente se distrair para focalizar em outras questões, a gente perde o foco, a missão que exatamente tem a ver com o reino de Deus, com ser sal, com ser luz. Entender que o que é o Evangelho? O Evangelho é o grande presente de Deus. É a manifestação da graça, do amor de Deus. Essa linda história de amor de Deus vindo atrás do ser humano para resgatá-lo é a essência da fé. Quando a gente quer construir a base do Evangelho em outra coisa, esse negócio não se sustenta. Vira um negócio diferente da mensagem essencial. Então, é a base da Escritura, é exatamente Deus vindo em direção do homem para salvá-lo. E, claro, fugir desse contexto de hoje, que é um contexto de muito comodismo, às vezes, né, da sociedade consumista como a nossa, e de um mundanismo onde as pessoas nunca priorizam a sua relação com Deus e com o próximo no sentido de viver em função da missão. Esse é um desafio. Não vale só o que você acredita ou o que você sente, mas vale o quê? As nossas boas obras que são feitas em favor do povo que não conhece a Deus, para que eles vejam isso e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, a igreja, em grande parte, é uma comunidade de serviço. Quer dizer, é uma turma de gente feliz que acabou encontrando um abraço amoroso profundo da parte de Deus em Cristo Jesus e que está de bem com a vida e que quer abençoar o mundo. É um pessoal encantado com a graça de Deus
que nesse momento agora resolve colocar a sua vida a serviço do próximo e a celebrá-la diante daquilo que Deus é e do que Deus faz. Então, na verdade, a história é muito bonita. Agora, veja bem, eu já mencionei isso e eu quero enfatizar mais uma vez, que tipo de proposta, igreja para quê? Porque é verdade, eu conheço gente que fala assim, olha, eu não quero, eu amo a Jesus, eu leio a Bíblia, eu até aprendo, mas eu não quero saber de igreja. Beleza, eu entendo. Eu sei, pessoas passam por experiências difíceis, complicadas, decepção e frustração, mas fique sabendo, não é bem a proposta de Jesus. É um desafio para a gente, porque ficar sozinho e fazer as coisas sozinho é uma coisa. Fazer junto com todo mundo é outra história. Comer aquele sanduíche frio no canto da mesa é um negócio. Agora, comer na festa com todo mundo, naquela santa muvuca, na conversa boa, é um outro departamento. Então vamos lá. As igrejas às vezes podem seguir um caminho que não é um caminho ideal, e vamos raciocinar junto aqui para a gente entender quais são os possíveis caminhos que uma igreja pode tomar e que não é tão bom assim. O primeiro modelo a gente chama de igreja hospital. Que igreja é essa? Ela segue uma tradição denominacional, pode ser batista, presbiteriana, metodista, pentecostal. Se imagina que o pastor é apenas uma espécie de capelão, que os membros são pacientes, necessitados, e o pastor está lá para consolar essas pessoas, e o máximo que a gente acha é que ele deve visitar quem precisa de ajuda. É uma igreja muito limitada. Mas já criaram o que a gente chama de igreja empresa, diferente da proposta do Novo Testamento. Aí ela olha para a sociedade como um grupo de pessoas consumistas, o líder é principalmente um CEO, né? Uma espécie de pessoa do mercado, podemos assim dizer. E os membros são vistos como clientes que a gente precisa atender as necessidades deles, né? Precisam ser satisfeitos, estão comprando um produto. É a pasteurização da fé. E o papel do líder não é nem explicar bem o evangelho, mas é causar um impacto emocional, social nas pessoas para ver se a máquina roda. E a expectativa é grandes reuniões, eventos para fazer a coisa acontecer. Você percebe? A mecânica desse negócio é forte e poderosa, mas a pergunta é, isso de fato vai fazer bem para essas pessoas? Elas vão ser mudadas internamente? Elas vão se tornar pessoas melhores com o poder do evangelho? É difícil que isso realmente aconteça. Por outro lado, é uma realidade que a gente tem visto nos últimos tempos, a igreja pode perder o seu caminho e virar uma comunidade meramente política, quando a visão é defender um partido, ou uma visão do que é chamado de esquerda ou de direita, né? A própria liderança perde o caminho e ele vira, na verdade, um político de massas, né? A igreja fica servindo a uma finalidade peculiar. Os membros viram ativistas políticos, então eles passam a militar nessa direção. Não há nenhum problema em a pessoa ter uma atividade política, só que ela tem que entender que não é a finalidade da igreja se restringir a esse papel. Muitas vezes a liderança pastoral é mobilizar os membros para causas que eles entenderem que são as mais relevantes, e a expectativa é que essa articulação aconteça lá. Nunca foi proposta do Novo Testamento desenvolver uma igreja hospital, nem empresarial, nem política. Qual que é a proposta? Uma igreja, nessa postura saudável, ela é uma igreja ligada à missão, ser sal e luz e fazer diferença. A natureza da igreja é uma natureza ligada à missão. Então, o pastor quem é? Ele é um mentor mestre, nas palavras de Efésios 4:11. Ele deve ensinar o caminho. É quase como um técnico de uma equipe esportiva dizendo, pessoal, é por aqui, ó. Aqui que é o saudável. Olha, o entendimento correto é esse. Eu preciso treinar essas pessoas para elas serem discípulos de Jesus melhores. Então, os membros não são só pacientes, nem são gente politizada, nem clientes. Eles são o quê? Discípulos. Eles são seguidores. Qual é o objetivo de uma pessoa que faz parte de uma igreja cristã? É se tornar semelhante a Jesus.
se tornar cada vez mais próximo da nossa referência, que é a pessoa de Jesus. Então, o que vale não é o pastor, o que vale não é o diácono ou tal, não importa o saião, não importa o líder da igreja tal, o que importa é Jesus. Essa é a referência. Então, o papel dessa liderança deve ser ensinar, equipar e treinar, fazer esse pessoal crescer. E por isso a expectativa é que haja ensino para capacitação, desenvolvimento das pessoas. Um ambiente saudável enquanto comunidade do povo de Deus é onde as pessoas percebem que elas estão crescendo na sua vida, na sua relação com Deus e com o próximo. Portanto, numa igreja hospital, o que vai acontecer? Tudo que é diferente da igreja, a cultura é inimigo da fé. Tudo é o mundo, tudo é o diabo. A pessoa tem medo disso. Na igreja empresa, pelo contrário, eles usam tudo que tem na cultura para fazer a máquina rodar e ela se tornar mais, até mesmo lucrativa. Na igreja que virou referência de ação política, tudo que acontece é uma ação mobilizadora para lidar com quem é dominado, quem é dominante no cenário social. Na visão da igreja ligada à missão, a cultura ela recebe a confrontação do evangelho, porque tem muita coisa que é normal na cultura que não é normal segundo Deus, e a gente não tem como aceitar uma série de coisas que as pessoas passaram a achar que tudo bem. No tempo que havia escravidão, um monte de gente religiosa falou, não, mas isso é assim mesmo. Talvez esse pessoal que está sendo escravizado nem alma não tem. Como concordar com isso? Impossível. E essa cultura, como Paulo faz em Atenas, ela é ponte para a contextualização, falando na linguagem das pessoas as palavras de Deus. Que tipo de música Deus quer na igreja? Segundo a igreja hospital, mais antiga possível e que seja lá 300 anos para trás. Na igreja empresa, é a música gospel, é o sucesso do momento. Na política, é algo que possa mobilizar as pessoas de maneira popular, como você vê numa campanha de um candidato, por exemplo. Na igreja da missão, é a igreja que é contextualizada para comunicar o evangelho, a música que faz sentido para quem precisa ser alcançado pela graça. Qual é o alvo final de uma igreja hospital? É bem-estar das pessoas. Todo mundo tem que estar tranquilo. Na empresa é números. Vamos ver quanto que nós temos aqui, como é que a roda girou. Na igreja política, claro, quais são os desdobramentos da ação política. Na igreja da missão é a maturidade das pessoas. Quanto as pessoas cresceram. Qual é a transformação real que o ensino e a vida em comunidade têm trazido? De modo que, enquanto na igreja hospital o que importa é a manutenção, na empresa o que importa é a satisfação do cliente, na política o que importa é o engajamento na causa, na igreja da missão o que importa é a prática da missão. Portanto, a igreja de Jesus é uma comunidade de serviço no reino de Deus. Então a pergunta que a gente traz para você é: você tem sido edificado na sua vida cristã? Seu coração internamente tem sido alimentado? Você tem tido uma espiritualidade que floresce? Você tem aprendido, a sua mente, o seu entendimento tem crescido no conhecimento de Deus e você tem usado os seus dons, sua capacidade para ser um caminho de bênção? Veja, a fé bíblica é até um tanto simples. Essas pessoas com essa disposição e trabalhadas, juntas, começam a fazer um monte de coisas que se desdobram naquilo que tem a ver com o reino de Deus. Então, o que a gente deve dizer? Uma igreja. Igreja para quê? Às vezes até eu mesmo já perguntei isso. Que tipo de igreja faz sentido? Uma igreja que seja comunitária, que se preocupe com uma ética social, que preste atenção, com muita atenção e cuidado especial à doutrina, à palavra divina, que seja sensibilizada pelo amor de Deus, então ela
a marca dela é misericórdia, é graça. Porque igreja sem amor, e isso, ela é alguma coisa estranha que não é o que o Novo Testamento apresenta. Igreja que é feliz, que tem a alegria da fé, que é celebrativa. É igreja onde nós vemos criatividade, onde a espiritualidade, né, se manifesta nessa espiritualidade criativa e que é inserida na cultura e é transformadora. É tão simples, eu fico assim de boca aberta com Jesus. Porque você imagina, falar as coisas mais importantes para o reino de Deus, eu esperaria que Jesus falasse um negócio bem difícil, bem filosófico, assim, bem para pessoas muito inteligentes entenderem. E o que ele diz? A gente repete para todo mundo para não esquecer. Olha que coisa simples, bonita e cativante. Vocês são o sal da terra. Simples. Se o sal perder o sabor, não serve para nada. Não dá nem para restaurar. Ele é pisado, jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Você percebeu? A gente, como dizia corretamente Dietrich Bonhoeffer, igreja só é igreja para o mundo. Não é para a gente simplesmente estar legal aqui, só comendo um churrasco, um olhando para o outro. É muito mais do que isso. Vocês são a luz do mundo. Não dá para esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Você coloca num lugar apropriado. E o que Deus quer? Da sua vida, da minha vida, da gente que conhece, que recebeu essa graça de Deus espetacular em Cristo Jesus, que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam tudo de bom que Deus faz na nossa vida, através das boas obras que surgem do povo de Deus, e aí eles façam a festa, eles se exultem de alegria, ou seja, eles glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu sei que é difícil, é muita luta e muita decepção e muita confusão, mas que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração, e que a gente sabe que ideia de igreja não é minha, não é sua, não é de ninguém. É a ideia do grande mistério que foi trazido pela própria palavra de Deus, pelo próprio Senhor Jesus. E Deus deseja que você esteja dentro, que você faça festa e especialmente que a sua vida seja esse canal de bênção, sal da terra e luz do mundo. E que Deus nos abençoe. Um momento especial está chegando na IBNU. Vamos ter um lugar fixo, nosso lugar, um espaço muito maior para as nossas celebrações e todas as atividades que têm a ver com a expansão do reino de Deus. Estamos iniciando essa nossa campanha especial de contribuição. Nosso alvo no total é levantar R$500 mil e todos os membros, parceiros, amigos que acreditam no projeto da IBNU estão convidados a fazer parte disso. Você pode enviar a sua contribuição, projeto muito sério que deve começar a funcionar no espaço especial ali na Vila Mascote, pertinho do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, uma área muito grande onde todos os nossos projetos especiais que abençoam a vida de tanta gente se tornarão ali mais efetivos, fazendo diferença no reino de Deus. Campanha IBNU para o nosso novo lugar. Participe, seja um parceiro da IBNU. A IBNU é uma comunidade saudável para uma cidade, para um mundo melhor. Então, a gente tem trabalhado e a gente tem principalmente conhecido mais profundamente a Deus. E conhecendo a graça dele, é impossível a gente guardar isso só pra gente. A gente precisa abençoar os outros, a gente precisa fazer diferença onde a gente está. E esse é o nosso propósito. Então, esse momento de ofertas e dízimos, esse momento de participar dessa bênção, de tudo que Deus já tem dado a nós, é o momento da gente
compartilhar com as pessoas que precisam. Então, esses projetos tão preciosos, seja em São Paulo, seja no Brasil, seja no mundo todo, estão acontecendo nesse momento, ajudando pessoas, salvando, resgatando vidas, trazendo realmente a dignidade, trazendo realmente uma transformação real na vida delas. E isso você pode participar e fazer parte de tudo isso. Então venha, entregue aquilo que Deus já deu a você. Faça parte dessa bênção. Seja realmente uma pessoa que faz diferença na vida de alguém. Então vem com a gente. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por ter assim nos dado essa oportunidade de louvar Ele através de tudo que nós temos, mas principalmente de nos dar essa bênção de sermos bênção para os outros. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós louvamos a Ti. Nós agradecemos porque mesmo nos momentos que são difíceis, o Senhor é tão bom. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem sido, Senhor Deus, um Deus provedor, mas mais do que isso, é um Deus que nos ajuda a ser bênção, nos ajuda a ser esse canal da Tua graça, do Teu amor na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Senhor Deus, nesse momento nós entregamos, Senhor Deus, das nossas ofertas, da nossa adoração através de tudo que nós temos, para que o Senhor use, conforme a Tua graça, que o Senhor realmente abençoe as pessoas que estão precisando de tudo isso. Nós agradecemos por ter essa oportunidade, Senhor Deus, e louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Olha isso, gente. Agora, até esse espelhinho tudo quebrado. Tudo sem cor, sem graça, tudo solto. Ai, essa bicicleta tá um lixo. Eu não quero mais ela. Ah, o que eu vou fazer agora? Eu também não tenho dinheiro pra comprar outra. Oi, galerinha. Ai, vocês me viram reclamando, né? Desculpa. Não é legal ficar reclamando das coisas, né? Ainda mais que eu tenho que agradecer, eu tenho uma bicicleta pelo menos. Eu acho que eu tô que nem o pessoal, o povo de Deus lá no Êxodo. Quando Deus libertou eles do Egito, em vez de eles estarem super felizes, agradecendo a Deus que Ele tava lá, né? Ajudando eles a serem libertos, o pessoal ficou lá só reclamando. Deus ia lá, provia pra eles comida e eles ficavam reclamando. E Deus fazia as coisas e eles reclamando, reclamando, reclamando. Nossa, eles chegaram até a falar que eles queriam voltar pro Egito, vê se pode. Não, não dá. Não dá pra gente passar a vida reclamando, né? Deus nos dá tanta coisa a cada dia. A cada abrir dos nossos olhos, Ele nos dá um dia novo pra gente enfrentar o dia e resolver os nossos problemas e fazer uma coisa nova, diferente. Tanta beleza, cada passarinho que canta, que eu tô escutando daqui. Cada coisa linda. Enfim, a gente tem um dia a cada dia e que a gente pode fazer diferente. Eu acho que é isso, viu, galerinha? Em vez de eu ficar aqui reclamando que a minha bicicleta, ela não tá das melhores, mas ela também pode ainda dar um bom caldo, como se diz. Quem sabe se eu trocar esse espelhinho, se eu ajeitar essa cestinha, passar um verniz, consertar aqui as minhas florzinhas, dar uma limpadinha, eu acho que ela pode ainda me render boas pedaladas e fazer um bom exercício. Eu acho, gente, que a gente ganha muita coisa de Deus a cada dia, né? Como a gente estava falando, a cada novo abrir de olhos são novas oportunidades. Mas muitas vezes a gente foca só no problema e deixa de ver todos os outros presentes que a gente já ganhou. Então, hoje, nesse dia, eu quero convidar vocês a dar uma remodelada na bike da nossa vida. E quem sabe, em vez de a gente ficar olhando para a grama do vizinho, para a bicicleta do vizinho, que é melhor do que a nossa, a gente possa agradecer pelo que a gente tem e seguir adiante, vendo que Deus nos provê tantas e tantas coisas, saúde, amor, paz, família, tantos presentes que Ele nos dá a cada dia e que a gente pode simplesmente olhar para isso em vez de ficar reclamando e agradecer. Então vamos agradecer junto?
meu Senhor Deus, meu Pai, que a cada dia olha por mim. Obrigada. Obrigada por mais esse dia. Obrigada pela minha bicicleta. Obrigada que o Senhor possa me dar forma de consertá-la e de seguir adiante. Obrigada pelo Senhor estar sempre nos abençoando e nos guiando. Obrigada, Senhor, por todos os presentes que o Senhor me dá a cada dia. E me perdoa pelos momentos em que eu fico rabugenta reclamando. Que o Senhor possa me dar forças para todos os problemas que eu tiver no meu caminho, que eu possa enfrentar junto com o Senhor, e que o Senhor possa me dar orientação para eu resolver da melhor forma possível. Obrigada, Senhor, por ser sempre um Pai tão presente e tão amoroso, que nos presenteia cada dia com um novo dia. Que o Senhor seja sempre louvado. Em nome de Jesus. Amém. É isso, galerinha. Agora eu vou, porque eu tenho um trabalhão aqui com essa bike, mas ó, ela vai ficar show de bola. Tchau, tchau. A Assembleia Ordinária Anual da IBNU vai acontecer no dia 4 de dezembro pela manhã. Queremos que todos aqueles que são membros da IBNU, que puderem, estejam presentes ali no nosso encontro presencial no WTC, na parte de amanhã do dia 4 de dezembro. Então não se esqueça, é uma exigência legal, jurídica, e nós precisamos fazer isso todos, então, sem falta, 4 de dezembro pela manhã, Assembleia Ordinária da IBNU. Dia 4 de dezembro, no período da manhã, nós vamos ter na nossa celebração o Projetos do Reino. O que são os Projetos do Reino? É a apresentação de tudo aquilo que a IBNU tem feito aqui na cidade de São Paulo e também em projetos parceiros no Brasil e em outros lugares do mundo. E você é convidado a vir para a nossa celebração presencial ali no WTC, 4 de dezembro, na parte da manhã, para conhecer os projetos e se envolver, participar. Talvez até você pode ser um parceiro de oração de alguns desses projetos e também pode dedicar parte daquele conhecimento que você adquiriu para abençoar outras vidas. Então não se esqueça, dia 4 de dezembro, na parte da manhã, teremos Projetos do Reino na IBNU. Você já ouviu falar em justiça? E sabe como é que a Bíblia fala sobre isso? Então, nós estamos estudando agora sobre Amós. É tão relevante, é tão atual, que você precisa nos acompanhar. Então, vem aí que de sábado a gente está estudando Amós às 19 horas. E às quartas a gente tem o apóstolo do amor, né? Ele falando, João mandando as cartas e falando sobre coisas muito importantes que você precisa aprender. Então, às quartas-feiras, às 19 horas e aos sábados, às 19 horas. Vem que tá terminando aí, então fique com a gente e aprenda bastante sobre a Bíblia. Queremos agradecer a sua participação na celebração online IBNU. Nós estamos aqui todos os domingos, às 9h30 da manhã e convidamos você a ser nosso parceiro divulgador, se inscrevendo aqui no canal do YouTube. Caso você não tenha feito essa inscrição, ative também o sininho para receber as notificações de todas as publicações que nós fazemos aqui no nosso canal. E também se inscreva nas nossas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram. Compartilhe os conteúdos que você vê por lá, que você pode ser uma bênção na vida de alguma pessoa que está precisando de uma palavra de consolo e de alento. Que Deus o abençoe e semana que vem estamos aqui novamente. Caminho